Bem, boa noite, pessoal. Então, hoje vou falar um pouquinho aqui sobre aprendizagem de máquina para vocês, né? Então, como que uma máquina, como que um computador, um sistema pode, de fato, aprender. E aqui eu vou estar falando muito a respeito de comportamento humano, dados sociais, visão computacional, dentre várias outras áreas aí de pesquisa muito interessantes na área de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina. E vamos aí, então, começar a palestra intitulada Machine Learning in the Wild, né? Então, eu vou falar para vocês sobre inteligência artificial de mundo real, aquela que nós utilizamos nas maiores empresas aí do mundo para resolver problemas do dia a dia. Então, não se preocupem, aqui tem muito PPT, mas também tem código que vai ser disponibilizado para vocês de todas as técnicas que eu vou estar mencionando aqui. Então, vamos começar, né, com uma breve introdução, falar um pouquinho a respeito do que é aprendizagem de máquina, quais são os problemas mais comuns na área de aprendizagem de máquina, e também vou aí exemplificar, né, os tipos de aprendizagem, falar um pouquinho sobre o que são redes neurais, o que é a aprendizagem profunda, né, que tem sido bastante utilizada aí quando a gente fala de interpretação, processamento de dados complexos. Então, pessoal, meu nome é Ayrton Lopes, eu sou Head de Dados na Lambda 3. A Lambda 3 é uma grande consultoria daqui da cidade de São Paulo, capital. Eu sou um dos 2 brasileiros premiados como MVP da Microsoft em inteligência artificial e também sou professor dos cursos de graduação e MBA da FIAP. Além disso, né, eu sou recentemente doutor em engenharia elétrica e computação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também sou organizador de uma comunidade chamada AI Brasil, uma das maiores comunidades aí da América Latina a respeito de ciência de dados. E aí, para começar a falar a respeito de aprendizagem de máquina, né, pessoal, esse nome pode soar estranho, mas ele está no dia a dia, na vida de todos vocês aqui, tá? E aí eu trago uma tirinha do Dilbert, sabe? Aquelas famosas, né, dos livros de português, onde ele fala que, então, né, o chefe do Dilbert está sendo alvo ali de um algoritmo de aprendizagem de máquina, né? Então, baseado no seu histórico de internet, você deve ser estúpido o suficiente para gostar de esportes radicais. Clique aqui para comprar um ingresso de base jumping da Estação Espacial Internacional. E aí, o chefe do Dilbert, né, vira para ele e fala: acho que a internet está tentando me matar. Bobagem, chamamos isso de machine learning, né? Então, quer dizer, pessoal, claro, isso aqui é bastante humorístico, né? Mas nós somos alvo aí de algoritmos que aprendem os nossos comportamentos e, mais ainda, né, tentam nos vender, oferecer experiências, oferecer inovações, e a gente também vai falar um pouco sobre isso. Toda vez que nós visitamos um site, fazemos uma compra, clicamos em alguma coisa, né? Então, também vou mostrar um pouquinho de como que isso é utilizado pelos engenheiros para tornar isso a vida mais fácil, ou não, né? Simplesmente te vender alguma coisa. E, bem, pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial, ela anda lado a lado, então, com essas outras tecnologias chamadas aí de tecnologias exponenciais. E como eu já falei para vocês, o que nos interessa aqui hoje é essa questão de entendimento de padrões, né? Como que eu encontro esses padrões e como que eu posso utilizá-los aí para a resolução de problemas do mundo real, né? E aí, pessoal, na área de inteligência artificial, a gente então tem algumas fases da inteligência artificial. Você tem desde aquela inteligência artificial mais clássica, baseado então em regras de associação, né? A famosa inteligência artificial de if-else, né? Quem nunca viu esse meme por aí? E também a gente começa a falar então da parte da aprendizagem, né? Como que eu posso então fazer com que uma máquina, um sistema, ele aprenda de acordo com os meus dados? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas técnicas que se utilizam aí, por exemplo, das sequências do que são trazidos para os dados, para que eu possa, de fato, utilizar isso para a resolução de problemas. E mais ainda, nós começamos a falar aqui de processamento distribuído, agentes virtuais, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de simular algum fenômeno da astronomia, etc., você não está falando, então, de esperar todo aquele tempo para ver algo acontecer.
acontecer, né? A gente está falando de simulações aí que são cada vez mais robustas, né? Onde a gente pode simular verdadeiros universos dentro de um computador. Tudo isso, então, pessoal, é baseado em aprendizagem, tá? Então, eu estou falando aqui do ato de aprender com experiência. Mais ainda, a maioria dos algoritmos de inteligência artificial, eles aprendem, então, com experiência pregressa, experiência passada. Ou seja, eu, como programador, eu tenho que mostrar quais são as características dos meus dados que eu quero, de fato, aprender, e, então, torná-las relevantes, né, para esses meus cálculos estatísticos, e também qual o meu alvo, né? O que eu quero saber? É uma tarefa que eu quero predizer um valor de algo? É uma tarefa onde eu quero classificar um dado, por exemplo, um texto, um áudio, né? Quando você abre lá, por exemplo, o app do Shazam, né? Você está fazendo uma classificação de áudio, né? Ele está te indicando qual é, possivelmente, aquela música que está sendo tocada naquele determinado momento. Tudo isso, pessoal, não é novo, tá? Que eu estou falando para vocês aqui, vem lá da década de 60, e a gente fala muito, então, daquela corrente, né, da cadeia do valor do conhecimento, tá? Então, num primeiro momento, quando você apresenta dados, por exemplo, um arquivo CSV, uma planilha do Excel, né, você não tem contexto. Tá? O teu código está implementando algum tipo de contexto, ele está trazendo as relações, muitas vezes, a respeito daqueles dados que estão sendo trabalhados e, obviamente, o que eu quero fazer ao final, né? Qual o meu alvo, né? E só assim, pessoal, quando a gente começa a enriquecer esses dados, é que nós começamos a trabalhar, então, com informação, conhecimento, e aí sim, geramos sabedoria para negócio, né? Aquela coisa que os gerentes de projeto adoram chamar de insights, né? Então, pessoal, tradicionalmente, o Machine Learning ele se diferencia daquela programação mais tradicional, porque agora eu estou falando, então, de sistemas que eles podem evoluir, seja de acordo com a qualidade do meu dado, seja de acordo com o avanço que eu tenho naquele processamento, naquele sistema que eu quero construir, né? E mais ainda, pessoal, nós estamos falando, então, de eu já ter algum conhecimento a respeito da saída, do output, para que eu possa, então, ter melhorias daquele sistema que eu estou trabalhando, tá? Então, uma das coisas interessantes, pessoal, é que nós temos alguns problemas bastante característicos quando falamos aí de aprendizagem de máquina, tá? Alguns dos problemas que eu vou mostrar aqui para vocês são, por exemplo, problemas de classificação, onde, então, eu tenho de ter conhecimento, por exemplo, a respeito daquele texto que eu quero classificar, né? Então, eu tenho um caderno de notícias, um caderno de esportes, um caderno de história do Brasil, e eu quero classificar aqueles textos de acordo com as palavras mais frequentes, por exemplo, né? Eu posso falar também de uma detecção de anomalias em dados de uma indústria, por exemplo, né? Então, são alguns dos problemas mais característicos aí que nós costumamos resolver via aprendizagem de máquina. E aqui são os passos, então, para a aprendizagem de máquina, né? Então, eu tenho que, primeiro, ter dados que sejam relevantes para aquele meu contexto que eu quero tratar. Eu tenho de limpar e pré-processar esses dados, normalizá-los, ver que dado é mais significativo para o meu problema ou não. E aí sim, pessoal, é que a gente começa a falar do treinamento de um modelo, teste dos nossos dados e, claro, o processo de melhoria contínua, tá? Então, uma coisa interessante, pessoal, é que a inteligência artificial mais tradicional, né, ela pode ser entendida como uma caixinha estatística, tá? Então, a maioria dos algoritmos que a gente costuma aprender aí na graduação e pós, etc., são algoritmos já bastante antigos, tá? Que eles falam aí da probabilidade de um determinado dado fazer parte de uma classe ou não. Quando eu falo, por exemplo, de detecção de anomalia, basicamente, eu tenho pequenos limiares ali e o meu algoritmo apresenta aquilo que possivelmente está fora de um limiar, que seria um padrão para aquele meu fenômeno, né? Só que isso aqui, pessoal, não é suficiente para resolver os problemas complexos que nós temos hoje, tá? Uma das coisas interessantes, então, é que nós começamos a falar de modelos que, além de somente trabalhar com aprendizagem, eles podem inferir os atributos dos teus dados, ou seja, as características que você vai trabalhar de maneira automatizada. Então, pessoal, essa questão da inferência ali dos meus atributos, do que é mais significativo para o meu problema, era algo muito custoso, tá?
ali nos idos até 2014 ainda era bastante comum você então ter de ter um conhecimento extremamente especializado para poder resolver alguns problemas, como por exemplo a parte de psicologia, a parte de computação natural, que é mais ligada à biologia, dentre vários outros problemas, tá? Só que agora, pessoal, nós temos aí uma tecnologia que são os algoritmos de aprendizagem de máquina. E eles conseguem resolver problemas extremamente complexos como esse aqui, tá? Para nós, o frango frito do KFC, ele não é tão parecido assim com o Labradoodle, tá? Mas acreditem, para um computador isso aqui é extremamente difícil, tá? Então, muitos dos problemas, né, que nós resolvemos aí via aprendizagem profunda são esses problemas onde eu quero identificar características dos meus dados. Eu quero fazer isso de forma que aquele meu conhecimento ele seja inferido de forma mais randomizada possível, para que eu não enviese aquele meu sistema, né? E todo mundo já deve ter ouvido falar de viés aí em algum momento, né? Tá muito famoso aí os sistemas de inteligência artificial feitos de maneira errônea, né? Então, pessoal, quando a gente começa a falar dessas tecnologias, nós começamos a falar das famosas redes neurais artificiais, né? Claro que dentro dos meus 10 minutos que eu tenho aqui, eu não vou dar uma aula sobre redes neurais, né? Mas é interessante salientar, então, pessoal, que basicamente nós temos aqui um arcabouço estatístico, onde eu consigo, então, ter uma distinção entre os meus atributos e mais ainda, pessoal, eu consigo então ter uma função matemática que consegue então me dizer o que é mais significativo para aquele problema, quais dados são similares entre si e mais ainda, nós começamos, pessoal, a falar aqui de sistemas que aprendem com seus erros, ou seja, eles conseguem identificar então o quão próximos ou quão distantes eles estão ali de uma saída que seria a saída desejada, propícia para aquele problema, e nós conseguimos então ter uma atualização do funcionamento desse algoritmo. Isso aqui, pessoal, não é coisa de ficção científica. Isso aqui já está em tudo que vocês utilizam por aí afora, tá? Você, por exemplo, né, passou aqui por um sistema de detecção facial, você já foi alvo de câmeras que verificam os seus movimentos para saber se você está entrando em um local que possivelmente é um local que incorre em algum risco ou não. Quando a gente fala de segurança pública, a mesma coisa, né? Você tem as câmeras que estão conectadas aos semáforos, eles conseguem identificar, por exemplo, se uma ambulância está chegando perto, travar um semáforo. Então tem muita coisa interessante acontecendo que eu também vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. O legal, pessoal, é que agora, então, eu consigo ter uma atualização desses pesos, né, que são extremamente importantes aí para a minha rede neural, e mais ainda, desde 2012 para cá, o pessoal ficou meio louco com isso aqui e começaram a aparecer, então, essas redes neurais de formas bastante peculiares, tá? Isso aqui começa a se tornar uma arte, tá? Porque, pessoal, não tem mais um limite teórico do que, de fato, um algoritmo ele pode aprender ou não. Então eu tenho técnicas como essa aqui, por exemplo, os autoencoders. Quando você abre o Netflix, pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas a recomendação do Netflix ela é muito rápida. Você parou de assistir alguma coisa, ele já está te recomendando algum conteúdo logo depois, né? Isso não é à toa, isso é um algoritmo de inteligência artificial extremamente especializado, que ele consegue verificar pessoas com gostos similares ao seu e está te jogando uma recomendação ali para você. Vocês também já devem ter visto aí esses mecanismos de reconhecimento facial, de verificação, de controle populacional e por aí vai, né? Também são redes neurais, né? São redes neurais que são extremamente capazes aí de detectar os menores detalhes numa imagem, tá? Então eu estou falando aqui de partes de um objeto, estou falando de textura, né? Como era o caso lá do Labradoodle e do frango frito do KFC, e eu estou falando de problemas de mundo real, como esse aqui que a gente está resolvendo lá no Lambda 3. Nós estamos fazendo a segurança de uma das maiores indústrias alimentícias daqui do Brasil, justamente a segurança dos funcionários, né? Então aqui é uma pequena demonstração de uma detecção de EPIs.
E também, pessoal, nós temos redes aí que conseguem trabalhar com dados sequenciais. Eu, por exemplo, eu não trabalho mais com criptomoedas, não trabalho mais com ações, eu tenho robôs que fazem isso para mim, né? Então, robôs que eles conseguem ser extremamente especialistas em trabalhar com dados de série temporal, ou seja, eles conseguem identificar certas tendências de acordo com o tempo. E não para por aí, né, pessoal? Nós conseguimos hoje em dia combinar várias dessas técnicas, né? Não sei se alguém notou, né, mas recentemente o Gmail ele está começando a completar os seus e-mails, né? Quando a gente fala, por exemplo, do YouTube, né, o YouTube ele consegue gerar legendas automatizadas baseadas nessas últimas duas técnicas que eu mostrei aqui para vocês, e tem todo um mundo aí muito interessante de inteligência artificial a ser explorado, que tem sido aí evidenciado por grandes pesquisadores nos últimos anos. Então, como a parte final aqui, né, vou mostrar também um pouquinho sobre onde você pode começar, né? Então, primeira coisa, pesquise um dataset que seja aí parecido com algo que você queira estudar, né? Se você vem da área financeira, tem bastante coisa, área da saúde também, né? Eu tenho um roadmap aqui no meu GitHub bem elaborado sobre isso. Pesquise também, claro, as questões quanto à programação em Python também, entendimento de negócio faz bastante diferença, e qualquer pessoa pode ser um cientista de dados, tá? Não precisa ser um mestre Jedi, não precisa ser doutor, não precisa ser nem graduado, tá, pessoal? Uma coisa também que eu sempre costumo falar para os meus alunos, né, é que você tem que ser um bom programador, mas você também tem que ter conhecimento de negócio, tem que estar próximo das pessoas de negócio, querer aprender, porque afinal de contas, pessoal, você vai ter projetos em todas as áreas, tá? E eu não sou um especialista da saúde, eu não sou médico, eu não sou um especialista em finanças, mas com base naquele conhecimento especializado, nós conseguimos ir longe. E o processo, então, parte da identificação de um problema. Veja uma dor que você queira resolver, que seja primordial para você. Instrumentalize dados, colete dados, saiba trabalhar bem com aqueles dados. E quando você estiver confiante, aí sim você vai para os modelos, aprende a avaliar um modelo e aprende, de fato, a trabalhar com machine learning do mundo real. E aí, pessoal, claro, né, fechando, nós temos alguns desafios aí na área, né? Primeira coisa é que faltam profissionais qualificados, né? A gente está ouvindo falar muito de layoff aí, né? Mas na minha equipe tem 6 vagas para engenheiro de dados que eu não consigo ter ninguém ali que queira fazer parte disso, né? Que queira atacar esses grandes desafios, né? Então, vaga tem. Para as empresas é difícil captar esses profissionais, a maioria deles estão indo para fora, ou então, porventura, estão muito especializados em alguma área específica, né? E também, um dos grandes desafios é trazer valor nas nossas soluções, né? Então, pessoal, nós temos tido aí avanços significativos nessa área, né? Modelos mais profundos que podem aprender com muito menos dados, e também temos atacado aí problemas mais difíceis, né? E nós estamos em busca aí de máquinas que aprendam a representar o mundo a partir da experiência. Deep Learning não é mágica, é apenas estatística, tá bom? Então, se você gosta de estatística, provavelmente você vai gostar desse assunto. E nós estamos aí numa transição que fará com que as ferramentas que vocês usam no dia a dia funcionem melhor. E é isso aí para a minha apresentação de hoje, né? Eu costumo dedicar todos os meus trabalhos aí ao meu irmão, o Guilherme, e é preciso provocar sistematicamente confusão. Isso promove a criatividade. Tudo aquilo que é contraditório gera vida. E aqui estão os meus contatos aí, para quem quiser. Tem 4 demonstrações lá no meu GitHub, para quem quiser brincar um pouquinho com alguns algoritmos mais básicos nessa área, tá? É só pesquisar por Ayrton Lopes em todas as mídias, tá? Eu estou bastante ativo, principalmente no LinkedIn, no Twitter. Tem bastante material publicado também. E aqui estão os contatos da AI Brasil, para quem quiser saber mais um pouco aí da comunidade de ciência de dados brasileira. Meu muito obrigado a todos, um ótimo evento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 460